Leis e Crimes. Nesse canal, a gente fala sobre crimes de repercussão e outros crimes e outros temas que podem ser interessantes. Antes de começar, queria pedir para todo mundo deixar seu like, compartilhar aí nas nossas redes sociais, se inscrever também nas nossas redes sociais, curtir, principalmente no TikTok e no Instagram, que a gente está sempre muito ativo lá. E dizer que novamente a Dori quer fazer parte do vídeo. não tem jeito. Fica aqui então, filho. O tema de hoje, eu perdi até o que eu ia falar, gente. O tema de hoje a gente vai falar sobre o caso Evandro, um caso que aconteceu em Guaratuba, no ano de 1992. É um caso que foi muito conhecido e ficou muito em evidência nos últimos tempos por causa do podcast Projetos Humanos, do Ivan Mizanzuki, que trouxe aí coisas novas pro caso, que acabou sendo assim, deixando o caso bem interessante, tá bom? Só pra situar vocês, pra quem não conhece, essa é a Dori. Ela tem um TikTok, tá? @Dori a calopsita. Ela é uma calopsita que ela tem um defeito nas pernas, ela tem as pernas viradas ao contrário, como se você tivesse o joelho virado ao contrário, sabe? Mas ela voa, ela é normal, ela faz barulho e ela fica o tempo todo comigo. A única pessoa que ela fica além de mim é com meu marido, ele não está em casa, então ela vai ficar comigo. Não é uma opção, tá? Não é uma questão de opção. Bom, enfim, o caso Evandro aconteceu. Evandro Ramos Caetano, ele era filho de Maria Caetano e de Ademir Caetano. Ele tinha 6 anos quando ele sumiu em Guaratuba, no litoral do Paraná. Quando ele sumiu, ele tinha ido para... Ele ia muito com a mãe dele trabalhava numa escola. Ele ia até essa escola onde a mãe dele trabalhava com a mãe dele e depois voltava para casa. Então, assim, era um espaço de local, assim, muito próximo. A escola era muito próxima da casa dele. E ele ia para casa e voltava, ele ia com a mãe dele e voltava. E nesse dia ele foi com a mãe dele. Chegando lá na escola, ele percebeu que havia esquecido um joguinho, aqueles minigames, aquelas coisinhas que ele tinha deixado em casa e que ele queria. E ele pediu para a mãe dele deixar ele voltar para buscar. Ele voltou para buscar, só que, no entanto, ele nunca chegou a chegar em casa de fato. Era um percurso muito curto, gente. A mãe deixou porque realmente era uma coisa que você não podia imaginar que aconteceria alguma coisa uma criança naquele percurso tão pequeno, tão próximo, uma coisa de 600 metros, se eu não me engano, era uma coisa assim muito próxima mesmo. Peraí, Dori, vira pra frente aqui pra todo mundo ver você de frente. Então, ele voltou pra casa pra buscar esse minigame e não voltou pra escola. A mãe só foi dar falta dele na hora do almoço, quando ela foi pra casa almoçar. Ela chegou lá, que ela viu que o minigame estava no mesmo lugar que o menino tinha deixado. E o menino não estava lá, não tinha nem notícias dele. Ela entrou em contato com o pai da criança, que também era funcionário público da prefeitura. Ela era funcionária pública, o pai também era funcionário público. E assim começaram-se as buscas pelo menino Evandro. O prefeito da cidade chamou uma força tática, chamava-se Aldo Abage, o prefeito. Ele chamou uma força tática especializada na época, que era o Grupo Tigre, que era especializada, era uma parte da Polícia Civil especializada em sequestros, e já tinham ajudado em outros casos, e chamou eles para que tomassem conta do caso. A mulher do prefeito se chamava Celina Abage, e ela fazia trabalhos com pessoas de caridade. Guardem essa informação, porque ela vai ser importante depois. O Márcio Júnior, o Evandro tinha 6 anos e estudava à tarde. O Evandro, José Maria Correia, delegado-geral da época, ele também era, o Adalto de Abreu e sua esposa eram os comandantes do Grupo Tigre, que trabalhavam ali nas buscas pelo menino. Sheila e Beatriz eram filhas do prefeito. Aí, onde que todas essas pessoas se encontram? Acredita-se que, teoricamente, né, a princípio, foi supostamente dita a história de que as filhas do prefeito e a mulher dele haviam se juntado com
um outro homem, que agora eu vou lembrar o nome dele, Oswaldo Marceneiro, que era um pai de santo, e que eles haviam usado o menino para fazer um ritual de magia negra. E isso já tinha, há pouco tempo atrás, isso foi em fevereiro, né? Em abril. Em fevereiro tinha sumido um outro menino que se chamava Leandro Boss, depois eu vou fazer um vídeo sobre ele também. Então, assim, foi muito próximo o sumiço dessas duas crianças. Eram duas crianças muito parecidas, loirinhos, olho azul, assim, tudo crianças muito bonitinhas. Então, a princípio, o que se acreditou é que eles haviam, que a mulher do prefeito, a filha do prefeito, havia pegado essas crianças para fazer rituais de magia negra. Algumas pessoas que foram testemunhas, como Oswaldo Marceneiro, Vicente de Paula, Davi dos Santos, Ayrton Bardelli e Francisco Sérgio, depois, nesse podcast do Mizazuki, se descobriu que eles haviam sido torturados para confessar o crime. Então, assim, é um crime que, na verdade, não tem uma resolução real, tem uma resolução fictícia, que essas pessoas teriam sequestrado ele para fazer esse ritual de magia negra e tal. Mas isso foi tudo, foram confissões que foram conseguidas por meio de meios não muito ortodoxos, digamos assim, né? Por meios não muito legais. E essas pessoas teriam sido torturadas na época, a gente está falando aí do ano de 92. Então, essas pessoas teriam tido um tratamento um pouco agressivo para confessar que tinham feito algo com as crianças, porque o prefeito, era época de eleição, o prefeito precisava dar uma resposta para a sociedade, porque a sociedade queria saber o que estava acontecendo com as crianças. Porque surgiu uma imensa onda de vai desaparecimento de criança desaparecida, o que está acontecendo. Então, surgiu um medo geral na sociedade. Então, o prefeito, que era candidato a prefeito, não queria deixar, não podia deixar que aquilo, de certa forma, atingisse a imagem dele. O Diógenes Caetano, que é primo de segundo grau do menino Evandro, tomou frente da situação, e ele que fez toda essa história, que contou toda essa história da magia negra, dessa história toda aí, que eles teriam pegado a criança para fazer o ritual de magia negra. A criança foi encontrada com o corpo mutilado, tá? Sem os órgãos internos. E à época se mencionou em tráfico de órgãos, em tráfico de crianças, enfim, uma série de coisas que não faz o menor sentido, porque a gente não se trafica órgãos dessa forma. Para você fazer um transplante de órgãos é um procedimento todo cheio de minúcias, né, que se ocupa ali. E, tipo, não é só tirar o órgão da criança e levar para outro lugar. Não funciona bem assim. Mas, enfim, foram as teorias que surgiram na época. Mas, no entanto, descoberto o corpo do Evandro, que era o corpo do Evandro, foi comprovado que era o corpo do Evandro, que foi reconhecido pela família. Apesar do corpo estar um pouco maior, talvez um tamanho um pouco diferente, com short um pouquinho menor do que o normal, mas isso se deve ao procedimento cadavérico mesmo, né, do apodrecimento do corpo, né. Então, acredita-se que isso pode ter chegado aí a uma diferença aí na identificação do corpo. Mas, no entanto, o corpo foi sim reconhecido, inclusive por DNA. O Mizazuki fala isso no podcast dele. O corpo foi reconhecido, o corpo do Evandro foi encontrado e foi reconhecido, inclusive por DNA, tá? Então, até hoje não se sabe o que aconteceu com essa criança, assim como não se sabe o que aconteceu com o Leandro Boss. Tem essa teoria de magia negra envolvendo a mulher do prefeito e tal, mas também, ao mesmo tempo, existiu uma rixa entre a mulher do prefeito, o prefeito e o Diógenes, que era filho do ex-prefeito, que também era uma pessoa contrária na área política ali, contrária a eles. Então, acaba sendo uma coisa muito cheia de mistério, tá? A gente não tem uma solução para esse caso ainda.
é um caso que encontra-se assim, meio que em aberto, né? Tem essas confissões dessas pessoas que confessaram que usaram o menino para fazer ritual de magia negra, mas depois que se descobriu que essas confissões foram conseguidas a partir de tortura, elas deixaram de ser válidas. Então, realmente, de fato, não se sabe o que aconteceu com essa criança, tá? Assim também como o caso do Leandro Boss, também, que é um caso muito semelhante, também essa criança também desapareceu no mesmo local, em Guaratuba, no Rio de Janeiro. E não se sabe exatamente o que pode ter acontecido, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do tema de hoje. Esse é um tema muito complexo. Tem muita coisa para falar. Se vocês quiserem assistir o podcast, chama Podcast Projetos Humanos, do Masuzuki, Ivan Misuzuki. Vale a pena, se vocês quiserem saber mais sobre o tema. É bem interessante. E espero que vocês tenham gostado do tema de hoje. Espero que vocês tenham gostado da presença da Dori, porque ela não vai sair do meu colo mesmo. E até o próximo vídeo.